Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, finalmente valorizando a diversidade, trazendo mulheres também para falar aqui comigo nessa entrevista. E hoje eu estou aqui com a Naomi Kerkhoff, que é cofundadora da YouCorp. A YouCorp é uma plataforma com tecnologia 100% digital e que trabalha em soluções de frotas corporativas. Qual que é o diferencial? O diferencial que é toda feita com carros elétricos. A grande parte dessas soluções são feitas com carros elétricos. Então, nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre tokenização, ISG, pensar fora da caixa. Mas antes disso, Naomi, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que nós vamos falar sobre uma solução super disruptiva e com foco totalmente ESG. Por favor, se apresente, então, antes da gente começar. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Também estou super animada para a gente conversar. É muito importante, né, esse ponto que você falou de diversidade. A gente também está sempre olhando para isso dentro do nosso negócio, de ter essas diferenças cognitivas, né, de percepção sobre empreendedorismo e ainda mais sobre esse mercado de tecnologia, né, e automobilístico também, que é um mercado predominantemente masculino ainda. Então, eu gosto bastante de sempre representar e de estar aqui trazendo as soluções tudo que a gente já tem desenvolvido hoje. Muito bem, falou super bem aí já de início, né? Mostrando que a entrevista vai ser muito boa. Conta para mim como é que surgiu a ideia da YouCorp, então, quando surgiu e por que surgiu? A Corp surgiu lá em 2018, onde o modelo ela se chamava Urbano, né? Nenhum de nós hoje que estamos na Ucorp fazemos parte, mas o Guilherme, que é o CEO da Ucorp, ele começou a dar consultoria para Urbano. O que era Urbano? Era um serviço de car sharing, e nesse serviço tinham alguns veículos, eram, se eu não me engano, 14 veículos elétricos BMW i3 que faziam parte dessa frota e alguns smarts. Basicamente a gente sempre fala que foi um lançamento kamikaze, né? Porque em 2018, zero ecossistema, principalmente zero ecossistema de eletromobilidade, foram deixados esses carros em pontos estratégicos de São Paulo no modelo free float, como já existe na Europa, nos Estados Unidos, mas que não faz parte da nossa cultura Brasil ainda, né? Isso ainda mais lá em 2018, isso não era tão comum. Então, foi um sucesso o teste do MVP, né? Porque muita gente utilizou o serviço. Em 6 meses, aconteceram em torno de 3 mil corridas. Então, as pessoas pegavam e muita gente ainda lembra do serviço, né? E tem até um fato curioso que várias pessoas postavam falando assim, minha primeira experiência com carro elétrico, mas eles não estavam usando o BMW 3, eles estavam usando o Smart. E só pelo posicionamento da marca, né? Ter toda uma questão, é uma folhinha, né? Até hoje a gente utiliza essa visão de marca, que é um U com uma folhinha verde, então as pessoas postavam muito isso nas redes sociais, e o Smart, ele é um carro a combustão, né? Mas os i3, eles eram esses veículos elétricos. A gente percebeu naquela época, aconteceram, né, fatos de, ia para o Detran para regulamentar as multas que a gente recebia pelo car sharing e ninguém entendia. Falava multa de car sharing. As pessoas do Detran falavam, do que você está falando? Como assim vocês estão compartilhando veículos, né? É um terceiro utilizando. Outro ponto foi a questão dos carros serem depredados mesmo, a utilização. Então, ali em 2018, nesse teste, a gente percebeu que existia um mercado de compartilhamento, mas que ele precisava ser feito dentro de ambientes controlados. Então, pivotamos, e aí foi quando nós entramos, né? O Guilherme começou a dar essa consultoria para Urbano, e nós entramos no negócio, entendemos que ao invés de Urbano, isso teria que ser o Corp. Então, compartilhar veículos dentro de ambientes controlados, dentro de frotas corporativas, né, para grandes empresas. Foi aí que, ao invés da gente ter o ativo, o carro, nós resolvemos só desenvolver tecnologia. Então, ser o mais asset-light possível, desenvolvendo tecnologia para compartilhamento desses veículos de frotas corporativas.
O que isso traz, né? Já emendando aí um pouco do que isso traz de vantagens e da nossa proposta de valor em si. A gente consegue fazer com que se reduza veículos em frota a partir do momento que eu embarco tecnologia. As frotas ainda, na sua grande são predominantemente ainda totalmente manual. Então, a gente está falando aí de você precisar, você vai usar um veículo de frota, seja como uma ferramenta de trabalho ou seja como um benefício, eu preciso ir lá pedir uma autorização, né, para alguma pessoa do meu time e fazer tudo muito manual, numa pranchetinha que alguém te libere esse carro. Isso faz com que você tenha uma subutilização dos recursos da empresa. E aí, já falando de ESG, quando a gente olha para a governança, principalmente, a gente precisa utilizar melhor os recursos da empresa e os carros são um desses recursos, né? Então, quando eu embarco tecnologia, eu consigo ter uma melhor utilização, com isso diminuir os veículos da frota e fazer esse compartilhamento dos veículos que ali estão, que podem ser utilizados, né? E na sequência disso, a gente vem trabalhando com a eletrificação dessas frotas também. Então, embarquei tecnologia, diminuir os veículos a combustão da frota, na sequência eu começo a inserir alguns veículos elétricos. Porque o ponto principal relacionado a veículos elétricos, a gente vê muitas empresas aí comprando caminhão elétrico, carro elétrico, postando foto no LinkedIn, mas se a gente perguntar qual que é a usabilidade real desse veículo, então para que você vai utilizar esse veículo? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, a gente precisa sempre começar em baby steps, colocando alguns veículos e ir compartilhando eles para ter uma melhor utilização desses recursos. Então, se, por exemplo, eu quiser alugar um carro da Ilcorp, eu não, através da Ilcorp eu não consigo, mas as empresas que fazem essas soluções. Então, para uma grande, média ou pequena empresa que precisa ter a sua frota, vocês desenvolvem a solução. E essa solução é baseada na tecnologia no melhor uso. Por exemplo, se eu, Ricardo, não estou usando o carro, a Naomi pode usar esse carro. É assim que funciona, que vocês desenvolvem para ter o melhor uso e do carro, ou seja, não ter tempo ocioso. Correto? Isso, nossa tecnologia ela é 100% nacional e 100% autoral, então é tudo desenvolvido aqui dentro de casa, né, desde o do front quanto o back-end, e ela é totalmente customizável. Então, os clientes que nós atendemos hoje, você só vê um operado por Corp ali embaixo, mas ele segue todo o brand book da marca, né, no front-end. Então, tem as cores da marca, seguem as regras de negócio para a usabilidade que aquela empresa está dando para aquele sistema, né, para esse aplicativo em si. Hoje, a Alcorp olha para frotas corporativas, para desenvolver tecnologia para frotas corporativas, mas a gente já começou a fazer já estou com alguns MVPs ativos para a gente voltar nesse modelo para B2C, então da gente ter mesmo um sistema para consumidor final, que é uma evolução, aí a gente provavelmente vai ter algum outro nome que não vai ser o Corp, a gente está trabalhando, fazendo esses testes. E os projetos que nós temos hoje, tanto, né, já abrindo, nós que operamos e nós desenvolvemos o aplicativo e operamos o VEC Itaú, que é o veículo elétrico compartilhado. Ele é um car sharing para colaboradores, só com veículos elétricos, né? Hoje nós temos 10 veículos das mais diversas montadoras nessa frota, e ele é um serviço de mobilidade para os funcionários do Itaú. Mas na sequência, o rollout desse projeto é ser aberto para B2C. Assim como, né, para consumidor final. Então, para você poder pegar esse veículo, você é um cliente Itaú e poder pegar esse veículo. Assim como no nosso projeto com a BMW, que também é um car sharing corporativo, o rollout desse projeto é para ser para consumidor final. Então, a gente está abrindo está começando, né? Começando dentro dos ambientes controlados, entendendo todo o processo de como que isso funciona, para na sequência rolloutar para consumidor final poder utilizar também. Vocês têm muitos clientes desde 2019, foi quando surgiu, né? E agora, hoje, 2022, quase final do ano, né? Como foi essa solução? Porque ela foi bem recebida, pelo que você está me dizendo, e aumentou muito o número de clientes? A gente teve, assim, né, logo de cara, se eu não me engano, foram 6 meses que a gente já estava
rodando o projeto, já era o Corp, né? Lá em 2019, nós fechamos com o Itaú. Então, a gente ficou durante bastante tempo desenvolvendo, tanto que a nossa tecnologia ela foi muito desenvolvida de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? No melhor estilo startup, desenvolvemos algo para um cliente, não foi nada desenvolvido, né? E isso até eu falo bastante, eu dou bastante mentoria para startup, e as pessoas querem desenvolver coisas que não sabem se alguém vai utilizar, né? Quero deixar a minha plataforma mais perfeita, eu sempre falo, tá, você vai deixar perfeita, e se o seu cliente vier e falar, né, na sequência, falar que não é nada disso que ele quer? A nossa tecnologia ela foi desenvolvida para a necessidade do Itaú, e na sequência a gente foi percebendo que eram necessidade de outras grandes corporações, né? Então, a gente foi fazendo algumas adaptações para conseguir atender outros clientes. Naomi, Então, só te cortando, esse ponto é muito importante, é uma grande dica para os empreendedores, né? Ou seja, foca na dor, né? Desenvolva uma solução pensando na dor de que aquela pessoa, daquele cliente pode, ou consumidor pode vir a ter. Não foque na solução, foque naquela dor e como você resolve. Então, para ficar claro, eu vi que você está citando o nome de empresas. Qual era a dor do Itaú e que também você percebeu que eram dores de outras corporações? a dor principal, né? A gente ali em 2019, logo depois, principalmente com a pandemia em si, a ótica foi colocada uma ótica muito grande em cima de ESG, de questões de sustentabilidade, de governança, sociais, né, como um todo. Então, as empresas elas passaram a ter que pensar mais sobre diminuir poluição, então diminuir a emissão de CO2, utilizar melhor os recursos e devolver para a sociedade como um todo. Então, quando a gente olha para um projeto como o VEC, o que ele traz, né? O impacto que ele traz para uma micro-região ali. A gente está falando de uma empresa que tem 45 mil colaboradores. E a gente hoje trabalha com uma parte desses colaboradores. Quando nós compartilhamos veículos, a gente consegue diminuir trânsito em micro-regiões, a gente consegue, consequentemente, diminuir acidentes em micro-regiões, a emissão de CO2, né, a poluição na região onde a empresa que está compartilhando esses veículos, está trabalhando com veículos elétricos, então ela consegue diminuir a emissão que acontece. A gente está falando de, se a gente compartilha um veículo, nós conseguimos tirar 14 da rua. Então, pensando ali em região de Vila Olímpia, né, a gente que é uma região ali onde a gente sempre está, que tem muitas empresas, imagina se todas essas empresas estivessem compartilhando esses veículos. Não quero dizer aqui que a gente vai resolver todos os problemas de trânsito da cidade de São Paulo, mas tem um papel aí importante em você conseguir melhorar mesmo essa questão de a mobilidade urbana como um todo, né? Então, olhando, a gente percebeu que essas empresas, né, e aí conversando mesmo com a necessidade do Itaú, que eles estavam focados em melhorar a utilização dos recursos, em diminuir a emissão de CO2 e realmente fazer esse investimento em trazer veículos elétricos para dentro de frotas, né? A gente viu isso acontecer muito. Muitas empresas que principalmente são europeias e que estão no Brasil, elas lá já é uma realidade, né? Então, para eles é uma coisa muito comum, é coisa do dia a dia, você ter carro elétrico em frota, utilizar carros elétricos. E vem VPs, diretores que são europeus para o Brasil, e quando chegam nas empresas, eles falam: como assim ainda vocês não estão olhando para isso, sabe? Ainda não tem veículos elétricos. Então, eles tomavam top-down e aí vinham falar com a gente de como que eu eletrifico a minha frota, como que eu utilizo melhor os recursos da minha frota. E foi aí que a gente foi desenvolvendo a solução. Mas isso que você falou realmente é algo muito importante, a gente poder olhar para a dor e principalmente validar de forma prática. Para mim, uma das etapas mais importantes de um processo de uma startup é a parte do MVP. É a famosa gambiarra, né? Não tem diz que não existe nenhuma tradução para essa palavra, que é uma palavra totalmente brasileira, fazer gambiarra. E nós somos bons em fazer gambiarras para testar as coisas. E não é ficar na gambiarra, não é ficar no MVP o resto da vida, né? Mas você precisa
realmente desenvolver algo e testar na prática. Nada, não existe validação melhor que um cliente colocando dinheiro no seu negócio e falando assim, olha, eu acredito, vamos desenvolver juntos. E foi isso que aconteceu com a gente, e na sequência a gente foi evoluindo aí para outros clientes, né? Dando sequência com outros clientes. E uma pergunta, o dono dos carros, da frota, quem é uma empresa? Você faz a tecnologia e desenvolve como a empresa vai operar esse car sharing. Mas quem são os donos, né? Porque se você desenvolve a tecnologia, alguém tem que emprestar o carro, né? Ou alugar o carro. Normalmente é de frotas terceirizadas, de locadoras. Os carros são de locadoras. Tipo, E qualquer empresa que aluga carro pode ser parte da plataforma de vocês como pode, solução sim. corporativa. Ou existem empresas, né, corporações que têm frota própria, mas isso está diminuindo. Então, as frotas elas estão cada vez mais terceirizadas. Eu contrato uma empresa que fornece esses veículos para a minha frota. E no caso das montadoras, os carros são deles mesmos, né? Eles já têm esses veículos e aí eles colocam para compartilhamento. E uma pergunta que eu fiquei curioso desde a nossa conversa, que eu acho que é uma ideia fantástica, né? Tem todo um viés ISG, ajuda no meio ambiente, ajuda a diminuir acidentes, é super bacana a ideia. Minha pergunta, desde o início da nossa entrevista, é sobre barreira de entrada. Alguém não pode copiar a solução da Ecorp e o Corp facilmente? Sim, tem uma coisa que a gente sempre gosta de falar, que é que não são. A gente não começou ontem, né? É um mercado que ele está crescendo muito. Até a gente participou de um evento que é o VE Latino-Americano, né? É um evento de mobilidade elétrica. E você vê lá tinha muito reflexo de como está esse mercado. Então, empresas, por exemplo, de eletropostos, de carregadores, são as empresas que mais cresceram, porque realmente a gente precisa resolver muito problema de recarga, né, para depois a gente ir resolvendo outras dores que a gente tem aí no mercado de eletromobilidade. Então, isso é uma evolução, e esse evento era um evento que a gente fazia lá na Praça Charles Miller, era algo na rua, de repente a gente está fazendo num lugar de exposição. Então, está crescendo muito esse mercado e nós vimos isso acontecer. Então, essa expertise em eletromobilidade, ela é muito importante também para a gente conseguir desenvolver os projetos. Porque além de você, claro, né, tecnologia, pode chegar alguém, olhar a tecnologia e falar, não, vou fazer igual. Tudo bem, sem problema algum. Mas a expertise para você conseguir dar um uso para isso é muito importante para a gente conseguir trazer melhores resultados para os clientes. Então, hoje, muito além, né? A gente tem a tecnologia e é o nosso core principal, mas muito além disso, a gente traz todo um estudo de como eles podem implantar, como ajudar, inclusive, os nossos clientes a ganhar dinheiro, né? As montadoras, elas têm um desafio muito grande, que é uma mudança aí tem uma mudança de perfil de consumo, de comportamento de consumo, né, relacionado a carros, de uma forma geral, e carros elétricos é uma novidade para todo mundo, e eles têm um compromisso aí de começar a produzir só carro elétrico, de produzir só carros elétricos até 2035, e a gente está aí com a nossa expertise para ajudar eles a ganhar dinheiro mesmo, compartilhando esses carros, não só vendendo, né? Essa é uma outra usabilidade que a gente está dando para a plataforma, de digitalizar essa jornada junto montadora, concessionária, conseguir trazer um test drive aí mais alongado, maior no car sharing, que no final pode gerar uma venda para ele, tendo um botão de compra dentro do nosso aplicativo. Então, olhando para isso, a gente não começou. Isso de não ter começado ontem coloca a gente na frente dos Com certeza. concorrentes. Com certeza, eu acho muito legal. Conta para mim, antes da gente começar a entrevista, você estava contando, eu achei super interessante essa história de que vocês fazem uma tokenização, né, do uso do carro, né? E a gente ouve muito falar dos NFTs, de tokenização, blockchain, né? E é super importante mostrar para as pessoas como está sendo, como o uso, né, de NFTs e a tokenização está tomando proporções grandes, né, dentro dessa temática ISG e esse mundo que evolui a cada dia com a tecnologia. Então, conta para mim como é que vocês, contabilizado,
essa tokenização que vocês fazem com a frota? A gente sempre está olhando, né, além de desenvolver essa tecnologia para compartilhamento, a gente sempre está olhando para evoluções da nossa plataforma e para o que o mercado está pedindo, né? Então, olhando em tudo que a gente via acontecendo e toda essa onda de cripto, de NFT, de token, de tudo que está se falando sobre isso, a gente percebeu que a gente tinha um ativo muito interessante ali na mão, né? Nós vemos, por exemplo, companhias aéreas que fazem compensação de carbono. Então, se você está num voo, na sequência você tem a compensação de empresas que já fazem esse tipo de serviço, que é plantando árvore na Amazônia e tudo mais. Mas é um pós, né? A gente percebeu que na nossa plataforma, quando a gente utiliza carros elétricos, nós estamos mitigando CO2. Então, eu sei ali, o nosso sistema, ele tem todo um rastreamento de por onde o usuário está andando. Então, eu sei que que o Ricardo saiu do ponto A e foi até o ponto B. Eu sei quantos quilômetros, né, ele andou e, consequentemente, eu sei quanto que ele mitigou de CO2 naquela corrida. Então, já foi mitigado, ele deixou de emitir. E o que a gente olhou para isso? Beleza, ao invés da gente colocar esses dados dentro de nuvem, né? Vamos colocar dentro de uma wallet, de uma carteira e vamos transformar isso numa moeda. No momento, essas transações, elas estão acontecendo dessas moedas, né? A gente está dando como gamificação para os usuários. Então, desconto em produtos dos nossos clientes, desconto em corridas, mas a ideia é que futuramente ele ainda é um utility token, né? Por isso que a gente trabalha dessa forma, mas a ideia é que na sequência isso seja realmente uma moeda para ser transacionada em outros mercados, poder usar isso como um dinheiro, né, para comprar outras coisas. Então, essa lógica chama o tokens, o Do nosso token. tokens, legal. E a moeda, como chama? Ou é alguma das moedas já existentes? Não, vai ser o coins, algo assim. Legal. E isso, então, a pessoa tem lá no seu wallet NFTs, e é muito legal, porque a gente fala muito dos NFTs, né? Dessa coisa de os NFTs vão ter valor, como é que é essa história? A gente já viu N variáveis, né? De valores astronômicos até Sim. valores muito baratos. Mas a questão é que você vai fazer parte dessas comunidades, né? Então, você tem um NFT da comunidade, um NFT, você pertence àquela comunidade, né? Você tem um outro NFT, pertence àquela comunidade. E cada vez mais com esse viés, né, ESG, as pessoas vão querer ter NFTs associados a essa história de preservação do meio ambiente, de ser mais consciente naquilo que ele consome. E vai justamente sobre as empresas que justamente têm esse viés. Então, eu acho que é uma ideia sensacional. E eu acho que vocês têm que pensar um pouco no metaverso, né? Porque Claro. se a pessoa não andar de carro, então economiza mais ainda CO2, né? A Então, gente tá vendo, a gente viu agora um lançamento do Mais X, né? Que é um carro, inclusive, que entrou para o nosso car sharing na BMW. É um super carro. E eles fizeram o lançamento da iX no metaverso, com o Nobru, né? Que é um youtuber gamer aí. Então, tem esse mercado, e principalmente o mercado de elétricos, ele tem atraído a geração do pessoal ali que está 17, 18 anos. Então, está reativando essa vontade das pessoas dessa geração de dirigir, porque a gente está falando muito em um carro que tem muita tecnologia, né? Outras gerações, né? As gerações aí dos meus pais, enfim, as pessoas olhavam muito para motor de carro. O carro tinha que ser uma máquina. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão olhando como um celular com rodas, né? E ainda mais a nova geração, a geração do TikTok aí, que a galera olha muito para a tecnologia como um todo. isso é muito interessante, né? De você pensar, eu tenho que produzir carros, né? Produzir carros. Mas será que o carro, ao longo do tempo, assim como outros produtos, outros serviços, não tem que evoluir? Olha só, sem querer, né? Obviamente você tem bastante conhecimento, mas você deu uma dica fantástica para as pessoas, né? Ou seja, pensa como os produtos evoluem ao longo do tempo. Eu continuo sendo o mesmo, o produto carro, né, com os pneus e tudo mais, mas olha a mudança do consumidor. Ao invés de olhar e querer motor e potência,
que ainda é um mercado forte, né? Mas há uma Uhum. transição para essa nova geração que ela não olha tanto o motor, mas olha como é a tecnologia embarcada e como é que isso se torna uma experiência como um celular, né? Ou um game. Então, Uhum. interessante e para as empresas estarem sempre atentas qual é como é o produto e como eu devo desenvolver esse produto para esse consumidor que está aparecendo, né? E aí a gente vê dois mercados muito fortes, né? E assim, as pessoas às vezes têm uma percepção que carro elétrico vai ser aquela lógica do carrinho de golfe, né? Um carrinho que não tem e na verdade tem uma super potência, né? A gente tem carros aí com torques absurdos, tanto das mais diversas montadoras. E a gente está falando desde as montadoras mais premiums até as montadoras que atendem um público mais, né, popular, vamos dizer assim, que tem carros super potentes e que são 100% elétricos. Então, é muito legal, inclusive, levar as pessoas a ter essa experiência, né? Eu já levei várias pessoas a andar a primeira vez de carro elétrico e todo mundo fica muito impressionado com potência, né? De realmente a pessoa colar no banco quando você acelera um pouco. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar, tem muita coisa para ser desmistificada ainda nesse mercado, e logo de cara as pessoas ficam com receio de comprar um veículo 100% elétrico. Por isso que o compartilhamento, né, plataformas de car sharing, o que a gente tem feito, também trabalha isso nessa contribui com essa cultura do elétrico, né, das pessoas terem experiências aí por horas, por dias com o veículo, que numa sequência pode levar a uma compra. Eu acho que ainda o grande desafio, toda disrupção ou toda mudança, né, tem uns desafios, né? Então, por exemplo, o carro elétrico ainda tem o problema do abastecimento, né? Porque dependendo da localização e dependendo do tempo, né? Às vezes, se você está com pressa, leva-se um tempo considerável para a recarga, né? Então, isso pode inibir a compra. Mas, como toda tendência, né? Conforme começa a se popularizar, as coisas começam a melhorar e ter mais oportunidades. E eu vejo que o carro elétrico é uma tendência que vai acontecer e se as pessoas não estiverem atentas, principalmente as indústrias automobilísticas, elas vão ter uma perda de market share importante. A gente vê, tanto eu até citei, né, que as empresas de carregadores, de eletropostos, da parte de recarga mesmo, foram as que mais cresceram. A gente tem empresas aí que receberam aportes gigantescos. Por quê? Porque tem um desafio grande aí, e é o que precisa evoluir, né? Antes, tudo precisa evoluir meio que em paralelo, mas precisa-se muito olhar para a infra de recarga de uma forma geral. E esse ponto aí que você falou de carros que demoram ainda para carregar, isso já está sendo resolvido, né? A gente tem carregadores rápidos que estão sendo instalados em lugares estratégicos, que inclusive no nosso app você consegue ver, a gente está consumindo a API desses parceiros de recarga, já começamos. Inclusive, o nosso o pessoal da EasyVolt, que é um parceiraço nosso aí, a gente está integrando com eles. E a partir do momento que você clica no app deles, você consegue ver toda a rede, toda a malha de recarga deles, que já está bem ampla hoje, né? Nós estávamos com eles nessa semana, na terça-feira. Eles fizeram uma inauguração de um posto rápido, de um eletroposto rápido, lá na Moca, que é um lugar bem estratégico, assim. Então, ali tem um carregador, eu sei que pode se carregar 4 veículos ao mesmo tempo. A gente está falando de um carregador rápido que carrega um carro em torno de 20, 30 minutos, o que é muito, né, facilita muito esse processo. E cada vez mais isso vai acontecer, cada vez mais a gente vão existir mais carregadores rápidos, e isso já está sendo olhado para a gente conseguir melhorar esse ecossistema da eletromobilidade. Muito legal. Almi, para a gente terminar, quais são os próximos passos, né, da Corp, né? O que você visualiza aí nos próximos 2, 3 anos que a Corp vai continuar a desenvolver soluções, vai mudar o seu perfil? Qual é a sua visão? A gente tem um mercado ainda muito grande, né, com as corporações que a gente está fazendo esse trabalho, principalmente com montadoras, que elas têm um desafio mesmo aí, e a gente está auxiliando elas nesse desafio, desenvolvendo tecnologia, trazendo a nossa expertise em eletromobilidade para auxiliar
nesse processo de monetização com esses veículos elétricos. Então, a gente vai continuar no nosso core de desenvolver tecnologia, de trazer a nossa expertise, mas tem uma frente que a gente está olhando, que é o B2C, que todo mundo quer olhar para o B2C, né? Mas ele é muito mais complexo do que o B2B, por vários motivos que todo mundo já sabe, né? Quem empreende sabe. Mas nós já começamos a olhar, e com esses testes que eu tenho feito, né? Provavelmente a gente vai trabalhar com bases semipúblicas, trabalhando ainda com corporações, num formato meio B2B2C. Então, trabalhando com prédios comerciais, com residenciais, também com essa parte de hotéis, então tendo uma base controlada, mas sendo para consumidor final, né? Para os consumidores que estão hospedados ou que trabalham em tal prédio. Então a gente já está olhando para essa abertura, né? Para uma expansão no B2C. E também a nossa expansão para outras regiões. Hoje, além de São Paulo, a gente tem na fábrica em Araquari, na fábrica da BMW, a gente tem o car sharing, mas nós já estamos olhando para algumas regiões que são estratégicas para a gente ter o serviço, tanto em corporações quanto nesse formato B2B2C. Então, tem essa evolução e, claro, toda a evolução da nossa plataforma em si, né? Os tokens provavelmente vão ter um destaque aí, porque para todo mundo que a gente fala sobre token, as pessoas ficam muito tempo querendo entender mais. Então, esse mercado, para a gente, vai ser um mercado bem, bem interessante aí nos próximos tempos, que provavelmente a gente vai investir bastante tempo nisso. Muito legal. Parabéns aí pela solução e por todo esse viés ESG. Eu acho que as pessoas têm que desenvolver soluções que pensem realmente numa mudança, principalmente preservação do meio ambiente, né? Muito obrigado pela sua flexibilidade, por estar aqui, por essa entrevista, por essa aula de empreendedorismo, falando sobre NFTs, ISG, todas essas siglas, né? Tokenização, mas que no Sopa de final letrinhas. é sopa de letrinhas, mas que no final nos ajuda a entender como é esse novo mundo. Obrigado, Naomi. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau.